Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E nós vamos então hoje para a nossa primeira aula sobre pronomes e coesão. Ou seja, nós vamos ver como que os pronomes podem nos ajudar então na coesão textual. Gente, primeiramente, vamos ver o que é pronome. Pronome, gente, é a palavra que substitui um nome, geralmente um substantivo, ou que o acompanha, determinando o seu sentido. Também vai substituir expressões ou frases. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse poema do Manuel Bandeira chamado Volta. Enfim te vejo, enfim no teu. Repousa o meu olhar cansado. Quanto o turvo e escurece. O pranto amargo que correu, sem apagar teu vulto amargo. Gente, pronomes que eu tenho aqui. Te é pronome. Teu é pronome, meu é pronome. Também nós temos o pronome teu aqui embaixo novamente. Ou seja, eu posso utilizar então o pronome de diferentes formas. Aqui eu estou usando ele junto do verbo. Aqui ele está indicando posse. Então, gente, os pronomes eles são classificados de acordo com o papel que exercem. Podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Então, o primeiro pronome que a gente vai ver são os pronomes pessoais. Gente, antes disso, nós precisamos lembrar de algumas coisinhas. Por exemplo, no esquema de comunicação, eu não vou lembrar todos os elementos, tá? Nós temos o emissor e o receptor. E eles, gente, vão, então, conversar. Esses dois vão trocar informações a respeito do nosso referente. Gente, por que eu preciso relembrar isso com vocês? Quando a gente está falando de pronomes pessoais, na primeira pessoa, é o locutor, quem fala por si ou por mais pessoas. Ou seja, essa primeira pessoa é o nosso emissor, tá? Então, o emissor vai usar, então, a primeira pessoa. Eu, nós. Eu, primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa é o interlocutor ou os interlocutores, a quem a primeira pessoa se dirige. Então, gente, aqui nós temos o receptor. O receptor, então, é a segunda pessoa. Gente, aqui, então, tu é a segunda pessoa do singular e vós é a segunda pessoa do plural, tá? Lembrando, gente, então aqui é a quem é dirigido o meu texto. E a terceira pessoa é aquilo ou quem de quem se fala. Então, nesse caso, gente, a terceira pessoa é o nosso referente. Ou seja, gente, eu preciso relembrar esse esquema de comunicação para entender como que isso funciona. Então, a terceira pessoa é ele ou ela, no singular, eles ou elas, no plural. Então, gente, temos que lembrar que os pronomes pessoais, eles podem ser de pessoa, caso reto ou caso oblíquo. Então, aqui, pessoa, gente, no caso reto, então, é a primeira pessoa do singular, é eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Aí, gente, nós temos os pronomes do caso oblíquo, que são os átonos e tônicos. Os átonos, gente, são aqueles que não precisam de preposição. Então, primeira pessoa do singular, eu uso me. Segunda pessoa, te. Terceira pessoa, o, a, lhe, se. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira do plural, os, as, lhes, se. Já os tônicos é quando eu preciso necessariamente, então, de preposição. Primeira pessoa do singular, mim, comigo. Segunda pessoa, ti, contigo. Terceira pessoa, se, consigo, ele e ela. Primeira pessoa do plural, conosco, nós. Segunda pessoa, convosco, vós.
Terceira pessoa do plural, se, consigo, eles e elas. Gente, lembrando então, tônicos, preciso de preposição. Átonos, eu não tenho então preposição junto. Só que daí, gente, nós temos alguns desses pronomes que caíram em desuso. Por exemplo, os pronomes oblíquos, o e a. Nas variantes populares, não ocorre o uso desses pronomes em construções como eu o chamei. Nesse caso, os pronomes oblíquos são substituídos pela forma ele e ela. Ou seja, gente, popularmente nós falamos eu chamei ela e não eu a chamei. Ou seja, gente, tá caindo em desuso então o e o a. O pronome vós, seu uso é restrito atualmente. Em geral, é utilizado em situações muito formais e em textos religiosos. Ou seja, se eu tenho um texto extremamente formal, eu uso o pronome vós. Se não, a gente vê bastante restrito a igrejas. Principalmente, gente, na igreja católica, tá? Então, a gente não vê tão recorrente o uso de vós. Também, gente, a expressão a gente no lugar do pronome nós. Ela tem sido bastante usada com função de pronome pessoal. Contudo, como o uso ainda não é reconhecido pela gramática, não é considerado apropriado em textos formais. Ou seja, gente, eu posso usar então, numa conversa, a gente saiu. Lembrando que daí o verbo fica no singular. Mas se eu estiver escrevendo um texto, eu tenho que escrever nós saímos. Só tomem cuidado, gente. O agente, pronome, ele é usado, o a separado do gente. Se eu estou usando junto, gente, é agente tipo 007, tá? Quarto, os pronomes tu e você e a não uniformidade do tratamento. É indicada a uniformidade do tratamento, ou seja, manter o mesmo tratamento ao interlocutor. Contudo, é comum a mistura dos pronomes pessoais que indicam o interlocutor. Ou seja, gente, eu deveria usar o tu, claro, na escrita. Mas o que acontece? Nós acabamos, então, usando o você. O você, gente, ele não é pronome pessoal, então ele não deveria conjugar verbos. Mas a gente já está usando isso tanto que, quem sabe, futuramente ele substitua o tu e substitua também o vós. Aí, gente, nós temos os pronomes de tratamento. Então, por exemplo, se eu vou falar com um rei ou um imperador, eu vou chamá-lo de Vossa Majestade. Se eu vou falar com um príncipe, Vossa Alteza. Se eu vou falar com alguém que tem algum cargo político, Vossa Excelência. Se eu vou falar com algum cardeal, Vossa Eminência. Com Papa, Vossa Santidade. Com reitores de universidades, Vossa Magnificência. Altas autoridades, Vossa Senhoria. Pessoas a quem se deve respeito, Senhor, Senhora. Gente, aqui então nós temos as abreviações, tá? Lembrando, gente, você é um pronome de tratamento que demonstra uma certa intimidade. Só que a gente está usando tanto ele que pode ser que futuramente ele deixe de ser então um pronome de tratamento. Lembrando, gente, aqui existem alguns cargos, por exemplo, políticos, que eu tenho que chamar realmente ele de Vossa Excelência. Tanto que se vocês ligarem na TV Senado, por exemplo, pode estar rolando uma briga. Mas eles falam Vossa Excelência, sei lá, por exemplo, na sequência um palavrão. Por quê? Tem a lei que os obriga a sempre serem chamados de Vossa Excelência. Lembrando, gente, aqui então ao lado nós temos quando eu uso e aqui então a forma de tratamento. Colocação pronominal. Gente, aqui nós temos então os nomes bem bonitos. Nós temos, por exemplo, a próclise, que ocorre quando algum elemento antes do verbo que atrai o pronome. Então, palavras com sentido negativo, nada, ninguém, não, nunca, jamais. Também quando tenho pronomes interrogativos, quem, quanto, quando, onde. Frases exclamativas, preposição em mais o gerúndio. Também com advérbios ou expressões adverbiais. Gente, como que isso funciona? Se eu pego e eu coloco, por exemplo, a palavra não.
E eu tenho o verbo incomodar. Opa! Ou seja, gente, ali ele está conjugado. Eu fico na dúvida, tá, tô falando do pronome me. Onde eu coloco? Antes, depois ou no meio do verbo? Nesse caso, gente, como eu tenho a palavra não, eu coloco ele junto da palavra não. Ou seja, é a regra que nós temos. Então, essas palavras aqui, nós falamos que são regras que atraem o pronome para antes, então, do verbo. Também, gente, vai ocorrer próclise com pronomes indefinidos, como tudo, nada, qualquer, todos. Orações alternativas e conjunções subordinativas. São todas, então, palavras que atraem o pronome para o começo, ou seja, antes do verbo. Aí nós temos a mesóclise, que consiste na intercalação do pronome em verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, amar-te-ei sempre. O que acontece, gente? Eu pego o verbo. Então, por exemplo, o verbo faltar. Fica faltarei. Aí, gente, sei que vai ficar um pouquinho complicado, mas eu tenho que voltar aqui, ó. Eu tenho que voltar nessa tabelinha porque eu tenho que ver os pronomes átonos. São eles que eu vou usar ali. Faltarei, faltarei, vamos ver. Então, nós vamos pegar o verbo aqui. Então, o que eu faço, gente? Coloco o verbo na sua forma, no infinitivo. Hífen, pronome e a desinência desse verbo, então. Faltar-me-ei, ou seja, só pode acontecer com verbos que estão no futuro, tá? Como aqui, amar-te-ei sempre. Gente, lembrando que a mesóclise, ela não é utilizada na fala, tá? Existem pouquíssimos casos que eu utilizo, então, a mesóclise na fala. Aí nós temos a ênclise, que o pronome é colocado depois do verbo que completa. Gente, lembrando, eu nunca posso começar uma oração pelo pronome. Então, eu tenho lá o verbo lembrar. O que acontece? Eu não posso colocar o pronome aqui no começo. Por quê? Não tenho nenhuma palavra que o atraia para antes, então, dele. Então, eu tenho que pegar e colocá-lo depois. Então, de acordo com a gramática, gente, é errado falar te amo. O correto é amo-te, tá? Cuidado com isso. Eu não posso, então, escrever dessa forma. Aí, gente, essa ênclise, eu tenho regras específicas. Principalmente quando eu tenho os pronomes o, a, os e as. Então, quando eu tenho as formas verbais terminadas em R, S ou Z, essas letras, gente, são retiradas dos pronomes e assumem, então, as formas lo, lá, los, las. Então, se eu pego, por exemplo, o verbo encontrar, retiro o R e acentuo, então, nesse caso, o A e acrescento o los. Então, fica encontrá-los. Compras, termina em S, retiro o S. Aqui, gente, ele está conjugado com tu, tá? Retiro o S e acrescento o los, comprá-los. Fiz, termina com Z. Tiro o Z, fica filos. Esse é o mais esquisito, né? Parece filos lá da biologia. Mas essa, gente, é a forma correta, então, da ênclise do verbo fazer, tá? Também, gente, quando eu tenho formas verbais terminadas em ditongos nasais, os pronomes vão assumir as formas no, na, nos e nas. Gente, ditongos nasais são sons nasalizados, o ão, ou então com M e N. Por exemplo, aqui, põe. O que eu faço então? Mantenho o verbo e acrescento nos, põe-nos. Fica dessa forma. Fizeram, terminou em ditongo nasal. Então, o que eu faço? Fizeram-nos.
Ou seja, aqui eu não retiro nada do verbo, eu somente acrescento então esse pronome nesse formato no. Também, gente, o pronome nos refere a nós. Se a forma verbal termina em mos e desaparece o S final, o pronome assume a forma nos. Ou seja, referimos. Porque eu tenho esse verbo que termina em S, quando eu faço então a colocação da ênclise, fica referimos-nos. Encontramos, também retiro o S, encontramos-nos. Ou seja, gente, altera bastante o sentido. Bom, gente, essa aula ela é bastante pesada, eu sei, a gente tem várias e várias regrinhas. Mas a gente ainda tem mais aula pela frente, onde nós vamos continuar vendo então os pronomes. Até a próxima aula!